Olá, queridos, estamos de volta aqui para mais um programa Palavra da Cruz com o tema Fundamentos da Fé de John MacArthur, a série Fundamentos da Fé. E essa semana nós estamos falando sobre o plano de Deus para a salvação e o que de fato é a conversão do homem para o pecado, né? A conversão do homem para Cristo Jesus, eu deixar o pecado, eu abandonar o pecado e realmente olhar para Cristo Jesus. E hoje nós falaremos, ontem nós falamos sobre o voltar-se para Cristo Jesus, né? O confessar com os meus lábios que Ele é Senhor e o que Ele fez e crer no meu coração, a fé de fato de tudo que Ele fez por mim. Então, como eu posso então me tornar escravo da justiça? E isso eu devo fazer, eu devo me tornar escravo da justiça. Romanos 8, de 1 a 2, ele fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então aqui ele está falando depois do processo de conversão, depois que você reconheceu quem você é e teve convicção do que você é na presença de Deus, um pecador, uma pessoa que por si só não consegue fazer nada que possa agradar a Deus, e você confessa a Cristo os seus pecados, você confessa e abandona os seus pecados, deixando de lado essa aflição, realmente abandonando o pecado, virando as costas para o pecado e se voltando para Cristo Jesus. E aí sim, confessando com seus lábios que Ele é Senhor e Salvador, que Ele é o dono da sua vida. E crendo em seu coração toda a obra que Ele fez, Ele morreu, se entregou por nós, Deus o ressuscitou dentre os mortos e hoje Ele está vivo. E um dia nós também seremos ressuscitados com Ele, com nossos corpos glorificados, libertos da condenação, libertos do pecado e realmente vivendo uma vida para honrar e glorificar o seu nome. Aí ele fala, agora sim, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A condenação, o viver eternamente no inferno, a condenação eterna, vivendo separado completamente de Cristo, essa condenação já não está mais sobre aqueles que confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que abandonaram seus pecados e vivem uma vida para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque foi por meio de Cristo que a lei do Espírito da vida o libertou, da lei do pecado e da morte. Então essas duas leis, a lei do pecado que me leva à condenação, que me leva ao inferno, e a lei do Espírito de vida, o Espírito Santo, aquilo que Cristo fez, e eu me entrego a isso. Então para o crente em Cristo, a penalidade do pecado, a morte eterna já não existe mais. Isso já não está mais em nós, não há mais condenação. O cristão está livre da lei do pecado e da morte, está livre da escravidão do pecado e da morte, a qual ele pode realmente abandonar o pecado e viver para honrar e glorificar a Cristo. E livre do pecado, nos tornamos escravos da justiça, escravos do próprio Cristo. Romanos 6,18 fala, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E quem é a própria justiça? O próprio Cristo Jesus. Ele é o Senhor. Lembra que eu falei ontem? Ele é o Senhor de nossas vidas, no contexto ali de escravos de fato. Ele é o Senhor, o dono de nossas vidas. Então, o resultado desta libertação do pecado é essa, eu tornar escravos da justiça. Romanos 6,22 nos fala, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então, quando de fato nós abandonamos o pecado, nós fomos libertos por Deus do pecado, dessa escravidão, nós nos tornamos escravos de Deus e o fruto a qual eu planto e colho leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então não é apenas uma decisão momentânea a qual eu confesso o meu pecado, mudo de vida e olho para Cristo Jesus, me volto para Cristo Jesus e reconheço como Senhor da minha vida e pronto, estou salvo do pecado. Não é apenas isso, porque
todo esse processo de salvação é algo até o final da minha vida ou até Cristo me levar com Ele. É o processo de santificação. A salvação, ela continua na santificação. Eu vivendo dia após dia, plantando frutos de justiça, fruto espiritual, plantando aquilo que é bom, que eu faço para honrar e glorificar o nome de Deus, e eu colho aquilo que me leva mais e mais à santidade, que me leva mais e mais a estar mais perto de Deus. E isso eu faço até o fim, e o fim é a vida eterna, que eu estarei face a face com Deus. Então a santificação é o processo de ser conformado à imagem de Jesus Cristo. O que é isso, ser conformado à imagem de Jesus Cristo? Eu tomar a forma de Jesus Cristo. Então, a minha vida de santificação, passo a passo que eu estou dando a partir da minha conversão, é eu me tornar dia após dia mais parecido com Cristo Jesus. Este é o objetivo, este é o sentido da minha vida. Eu me tornar imitador de Cristo e eu, dia após dia, passo a passo, minuto a minuto, buscar mais a Deus, me entregar mais a Deus e me tornar a cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Deixando o meu pecado de lado, abrindo mão dos meus prazeres, abrindo mão daquilo que possa me afastar de Deus e dia após dia vivendo essa vida de santificação, esse processo que me leva a ser igual a Cristo Jesus. E um dia, lá no final, eu estarei liberto dessa vontade que eu tenho de pecar, dessa natureza pecaminosa. Um dia eu descansarei, porque eu estarei com Cristo face a face com o meu corpo glorificado. E eu tenho que almejar isso. Almejar deixar este corpo que quer porque quer se afundar no pecado e nos prazeres que o pecado pode nos dar. Prazeres momentâneos, prazeres que me levam à destruição. Mas quando eu me dedico de fato a Cristo Jesus, quando eu me dedico a ser como Ele é, dia após dia eu vou encontrando prazer nele. E lá no final, quando eu estiver com o meu corpo glorificado, vivendo eternamente, honrando, glorificando, exaltando o seu nome, uma vida a qual não terá mais dor, não terá mais choro, não terá mais lutas, não terá mais sofrimento, porque nós estaremos ali sob o governo de Cristo Jesus e vivendo com Ele, face a face com Ele. Então, a santificação é o processo de ser conformado, tomar a forma de Cristo Jesus. Querido, se um dia você realmente entendeu quem Cristo é, mas você não passou por esses processos, esse processo de realmente confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e olhar para Cristo Jesus, entender o que Ele fez, confessar com os seus lábios quem Ele é, o Senhor da sua vida, e crer no seu coração que Ele morreu, ressuscitou e é Senhor da sua vida, queridos, não perca tempo, faça isso. Se entregue realmente a Cristo Jesus. Abandone o pecado que está te escravizando. Abandone aquilo que possa te levar para mais longe de Deus. E abrace Cristo. Corra até Ele. Viva essa vida de santificação, porque vale a pena você negar esses prazeres momentâneos para viver uma vida eternamente na presença de Deus com paz, alegria, tranquilidade, vivendo uma vida realmente gloriosa na presença de Deus. Então, que Deus te abençoe grandemente e eu espero realmente que esses estudos do Fundamentos da Fé possam estar falando ao seu coração e realmente tentando mostrar para você a sua vida e o que você poderia mudar ou não para continuar vivendo essa vida com Cristo Jesus. Vive esse processo de santificação, que é a consequência da conversão genuína de um cristão. Que Deus te abençoe grandemente e até breve.